Uma boa noite para você, chegando em mais um podcast aqui no estúdio da Holiday Produções. Nós estamos na região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro, bairro São José das Palmeiras, e hoje eu estou tendo a honra de receber o vereador João Larry. João Larry tem até uma voz de locutor, vozeirão, rapaz. Entendeu? Nós estamos recebendo ele aqui e eu quero que você compartilhe esse podcast, porque a gente vai estar batendo um papo sobre os trabalhos que são feitos aí pelo João Larry, ele que é vereador. João Larry, nesse princípio aí, eu quero que você dê o seu boa noite, tá? Para a gente direcionar as perguntas que devem chegar também aqui e a gente bater um papo aí sobre a sua carreira política, sua vida política. Fica à vontade. Boa noite, meu irmão Amaury. Agradeço aqui pelo convite. Parabenizo pelo belo trabalho aí com seu podcast, tentando sempre dar clareza aos fatos acontecidos. Na nossa cidade de Valença, você é um cidadão super ativo. Te agradeço. A gente deve valorizar isso aí. Agradecer ao público aí presente que vai assistir agora e depois offline também. Então é isso aí, tamo junto. Eu quero cumprimentar aqui, porque mal abri a live, compartilha essa live aí para poder viralizar, né? E as pessoas ficarem sabendo, já está compartilhado. O Tony de Carlo, que está chegando aí, que é do Cambota e está lá em Belo Horizonte, que ele trabalha na construção civil. Depois, Tony, coloca o nome dos seus irmãos aí, para eu comentar com ele aqui de qual família que você é no Cambota. Família tradicionalíssima. Mandando um abraço para Leandro Santarém, Márcio Cristiano, a mamãe Débora Dias. Um abraço, mãe. Débora Dias chegando aí, Rosa Maria também chegando, Kátia Berkovics, grande escritora. O Leandro Santarém já está te elogiando aqui. Meu irmão. Ah, é seu irmão? Não, meu irmão de vida, de amizade. Colocou a excelente Parceiro parlamentar, super atuante, Cambota tem um forte abraço, representante. Irmão. Chegando aí também um grande amigo, Rômulo Milagres, da Opala Esporte. Rômulo. Pré-candidato a deputado federal, Rômulo. Obrigado. Boa caminhada aí, irmão. Também chegando Jean Duque e Fábio Rodrigues. Então, fala pra gente um pouco, nesse início de podcast, João Vitor, um pouco da sua família. O seu pai, eu conheço, um grande mecânico do Cambota, né? Como é que a política entrou na sua vida? Você é nascido em Valença, ou você mudou-se pequeno para Valença? Fala um pouco aí do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Conversa com a gente para depois a gente entrar nisso aí. Amaury, queria iniciar aqui te pedindo desculpa, porque eu tô te enrolando já tem muito tempo. Só que tantas coisas aconteceram, cara. A gente vai poder falar com mais calma daqui a pouco. Claro, claro. E eu te prometi que o primeiro podcast que eu viria seria o seu. Verdade. Fui convidado por outros, mas palavra dada tem que ser cumprida. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Cara, a política me cativou porque a política é um instrumento de transformação. E eu via que eu estava tocando minha vidinha ali, a minha empresa, com meus pais, e eu saía na rua, não tinha asfalto, não tinha calçada. A gente tem a valeta ali do Cambota, que eu vou dar como exemplo, o valão do Cambota, que é uma linha reta, não tem nenhuma casa hoje atrapalhando ali aquele valão. E a gente passa 4 mais 4 mais 4 anos e fica aquela mesma situação. Então a gente fica indignado, a gente fica triste. E é através da política, a gente tendo voz, que a gente vai conseguindo dar voz à comunidade, à cidade, ao parlamento. E aí, devagarzinho, a gente vai conseguindo galgar cada vez mais coisas em benefício da população. Então, mas como é que a política entrou na sua vida? Você, pela segunda vez que você é candidato. Sim, segunda vez. Primeira vez vim com o Fábio Ramos, então, né? E você sabe me informar quantos votos você teve naquela época, se você ficou em suplência e agora a sua votação também? A primeira vez eu vim com o Fábio, no PSL, se eu não me engano. Tive 350 votos, fiquei como suplente, né? Foi uma decisão em cima da hora. Eu fui chamado por uma ex-professora minha, Elaine, do bairro do Cambota, e não aceitei de início. Foi uma coisa muito em cima da hora, o Jean tá aqui, é prova disso. E aí a gente deu uma estruturada rápido ali, saímos para as ruas,
e muita gente ainda não conhecia a gente. Devagarzinho a gente foi fechando o que tinha que fechar, né? Tivemos a certeza por conta desse descontentamento e fomos para a rua, demos uma cara a tapa e estamos até hoje. E graças a Deus, pela segunda vez, tivemos 835 votos. Quantos votos? 835 votos. A primeira vez? 350. O que demonstra a fidelidade daqueles que confiaram em você. Sim, a gente cresceu bastante, né? Sua primeira e teve um trabalho para poder divulgar. Questão da onde eu sou. Sim. E tal. Então, eu sou cria do bairro do Cambota. A gente costuma falar assim lá. Com muito orgulho. Moro lá ainda hoje. Não pretendo sair. Minha mãe era cria e minha avó chegou há muitos anos antes de ter a minha mãe. Então, a gente fala com propriedade de Cambota, a gente fala com coração quando fala de Cambota. E hoje a gente não é só Cambota mais. Hoje a gente fala com toda a Valença, assim como Biquinha, Paraíso São Bento, Santa Rosa 2, Vadinho Fonseca, e como assim toda a cidade. E meu pai é de Pedro Carlos, né? Pela segunda vez eu tenho a grata satisfação ali, Pedro Carlos Conservatória, de ser muito bem votado. Que bom, que bom. Hoje eu sou o vereador eleito mais votado em Pedro Carlos e Conservatória. Um feito assim que é muito difícil, né? Um vereador de sede ser bem votado no distrito. Mas é uma herança que seu pai, né, por ter nascido lá, né? Tipo assim, a criação, eu vejo dessa maneira. A criação, né, dos seus pais deixa uma herança para aqueles familiares que se renovam para poder conseguir isso aí. Meu pai e minha mãe são ótimas pessoas, profissionais, trabalhadores, me ensinaram ali, eu ajudo eles ali até hoje na oficina nossa ali, uma empresa familiar, né? Quem conhece a gente sabe, a gente lida certo. O senhor mesmo é cliente nosso lá há anos. Sim. Cliente e amigo, né? Com certeza. E a gente fica muito feliz e eu fico muito feliz hoje de estar como vereador, de representar Valença e sinto um senso de que eu tenho que fazer muito, muito por Valença. Eu tenho que ser a voz do povo. Quero mandar um abraço para Paulinho do Gás, Tarcísio Lima, Dr. Sandro Alexandre, que é veterinário e proprietário da Alquimia, chegando também, Edna Azevedo, o telefone tocando, Edna Azevedo, mas quem? Rocha Lucas botou aqui, ó, sabe tudo, meu amigo, tirando um abraço, irmão, um abraço. É bom esse incentivo, né, João? Ele é muito bom, porque a gente sabe que existe muitos detalhes nos corredores da política, né? Então, quando você recebe esse agrado, essa confiança, né? É porque as pessoas realmente sabem aquilo que você está proporcionando. Chegando também Kleber Fonseca, que é um profissional da educação, muita gente chegando aqui. Eu não vou poder... Diego Pereira colocou lá, meu amigo, lá de... Diego Alves, lá de Conservatório. Legal. Amigo, um abraço, tem que dar uma olhada aqui em Conservatória, muito buraco e falta de calçamento. Tem muito buraco. Os distritos, não só Conservatória, estão esquecidos até o momento. Gente, eu não vou poder olhar aqui, porque então não vou ter como tocar o barco aqui. É muita gente chegando. Eu agradeço, mas quero que compartilhe também para poder viralizar essa live com o nosso querido vereador. Vamos bater um papo aqui, o João, que eu peguei uns tópicos, né? E eu queria bater um papo com você. Hoje existe, né, uma causa muito importante que eu não acompanho as sessões da Câmara, né? Mas um dos problemas muito grande, que eu não sei o que você vai poder me responder e o público responder, o porquê da mudança da sessão da Câmara de Vereadores da parte da tarde para a parte da manhã. Sabe por que eu falo isso? Na parte da manhã, eu estando trabalhando numa empresa, eu não vou poder abrir meu celular. Eu trabalhando como autônomo, como pedreiro, eu vou ter que parar o meu trabalho de pedreiro para poder ver e o serviço não vai render, né?
e, por outro lado, também aqueles que não têm acesso à rede social, à internet. Você sabe informar como é que chegou a esse ponto de mudança, se é uma votação? Conversa com a gente aí. À época, o presidente Eduardo Ávila, a gente fez uma reunião entre os vereadores, inclusive foi um senso comum. A gente aceitou que fizesse um teste, foi proposto um teste para que fizesse a sessão de manhã, e a gente aceitou esse teste, né? Às vezes poderia melhorar, mas hoje eu tenho uma outra opinião e eu tenho certeza que não só eu. E hoje o vereador Haroldo colocou isso pro presidente, pedindo que coloque em votação novamente para que possa ser votado ali, que a plenária é soberana, e a gente possa, se Deus quiser, retomar essa sessão para 7 horas. Eu senti falta disso. 19 horas, no caso. Sim. Às 19 horas. Eu senti falta disso, por exemplo, Mauri, quando eu precisei do engajamento da população, quando eu passei por esse processo aí de cassação, de possível cassação de mandato. E isso vale não só para mim, vale para a população valenciana, que quer participar, e ali é a casa do povo. Então eu acho, a minha opinião, eu não falo sozinho ali, mas a minha opinião é que voltasse para 19 horas, né? Porque vai ter um engajamento maior, eu acredito e a presença maior da população. A gente viu que esvaziou. A sessão em si esvaziou. A presencial. E uma outra coisa que eu falo para você é porque não é normal acontecer isso, mas a visualização também pela Câmara Municipal, pela transmissão, caiu muito. Eu costumo ter na minha live, que não é uma sessão da Câmara, muito mais visualizações que você tem. E hoje teve até um comentário. Repare a quantidade de pessoas, por acaso eu vi, repare a quantidade de pessoas que está participando. Então, tipo assim, a gente precisa saber mais. Estou te falando porque é comentário da população. Foi dito que aumentou. Eu não puxei, eu não fui atrás desses dados. Só que como está tendo... A população está pedindo, e a população, que é o nosso patrão, e tem vereadores hoje que eu sei que prefere a sessão à noite, eu acho que tem que ser posto em votação ali, e o que for passado ali vai ser mantido, né? Claro. Eu quero mandar um abraço aqui, está chegando também um comentário aqui, do Dr. Sandro Alexandre, que é veterinário, clínico e proprietário da Alquimia. Eu pude ver uma situação onde o ser humano João Larry esteve e não era político. Interessante foi a humildade. Então são esses reconhecimentos, João Larry, que fazem você vai galgar. Obrigado, irmão. Isso aí é a parte serena da coisa. Mas tem um outro comentário aqui também, que não é nada contra você. Vamos até tocar nessa situação aí. Sim, depois a gente pode voltar. A Leone Luciana colocou aqui, boa noite, gostaria de saber do vereador se ele vai lutar pela nossa database. Sou da educação e quero saber se podemos contar com ele. Mauri, reforça aqui que sempre estive ao lado de vocês. Eu sofri muito, mais de 5 meses de um processo, e eu não vou deixar de estar com vocês. Estou defendendo, continuarei defendendo, mediante a volta de eu poder novamente defender a database, que eu esperei esse tempo, eu tive que esperar, porque foi muito conturbado. Já que se começou a falar mais em database novamente. E é isso que o vereador pode fazer. A gente tentar trazer o apoio popular para a gente ter as melhorias, os avanços. Então, a gente pede aí, eu vou dar o apoio, eles me deem esse apoio também referente nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre engajado e conseguindo trazer mais a população, para a população saber o que é database, saber que é um direito adquirido. E aí a população toda fazendo a pressão no político, eu tenho certeza que o êxito vai ser muito maior. A gente tem que trabalhar direcionado, não só cobrar a database, fazer ali um apoio conjunto, eu cobrando e eles engajando, e eu acho que
Então, respondendo a pergunta. Sim, com certeza. E pegando um gancho no que você falou aí sobre a educação, a Sago é para você, tá? Pegando um gancho nisso daí, ontem nós tivemos aqui um podcast do CEP, né? E o que mais foi falado aqui, porque o que foi, eu também lembrei de tudo isso, né? Até a gestão anterior do prefeito que saiu, que foi o Fernandinho Graça, particulares, até o próprio CEP, teve a oportunidade de usar a tribuna, né? Então isso daí é uma coisa que a gente precisa saber, porque a gente sabe da idoneidade do CEP, porque tem aí o Felipe Duque, que é o coordenador geral, ele não vai para a tribuna, sendo ele doutor em educação e também professor, dirigir nenhuma palavra agressiva. Tenho certeza que não. Ele vai querer saber. A mesma coisa eu falo quando eu dei entrada lá no requerimento para poder discutir aquilo que eu lancei e que foi engavetado. Primeiro pelo Ministério Público. Por último pelo Ministério Público. Primeiro pela Câmara. Por quê? Porque eu queria usar a tribuna somente para discutir. Não é questão de me dar um patamar, um degrau maior, não. Mas eu queria ouvir, como fizeram hoje um projeto votado lá pelo prefeito, chefe do executivo, para falar assim, ó, em votação, projeto tal do chefe do executivo. Fulano de tal, concordo, foi pá. Sim. E o meu não, o meu foi arquivado, a gordurinha foi arquivada como se fosse uma troca de lâmpada queimada. Sim. Eu queria só um posicionamento seu, ô João Larry, porque você falou para mim no telefone, né? E você, se você estivesse lá votando, o que você votaria? Seria a favor de eu usar a tribuna ou você seria contra, tipo assim, seria a favor também de arquivar meu processo? Quero mandar um abraço a todos do CEP, a todos os profissionais da educação, ao Felipe Duque e ao Danilo Serafim, que prestam um ótimo trabalho à sociedade. Parabéns pelo trabalho de vocês. A questão aí, não só o senhor, Mauri, eu acho que qualquer cidadão tem direito a usar a tribuna. Ali é do povo, ali não é meu, não é seu, ali é da população. Então que se coloque o requerimento em votação. Eu já adianto o meu voto aqui, que é sim. Qualquer pessoa que quiser usar a tribuna, eu sou a favor. Então sim, que coloque o requerimento em votação e que se explane. E que se faça o debate enriquece. O debate, quem sai ganhando é a população, é o bem comum, né? Que se esclareça, que se faça ser esclarecida a população. E com certeza, Mauri, não só o senhor, assim como o CEP, o Sindserv deve ser ouvido sempre. Então, porque, por exemplo, também uma outra causa aí, que ontem foi debatida aqui por conta do Alcides, do Danilo Serafim, é com relação ao concurso público. Porque não tendo concurso público, você não tem o recolhimento da Previdência, né? E esse recolhimento atrapalha o Sindserv, porque não tem, né? Os que estão lá estão aposentando, né? Vão aposentar, né? Vão sair, não tem essa renovação. Tá chegando aqui muitos elogios para você que depois você vai poder responder, né? Tem aqui também a Cris Cosati, né, que é veterinária também. Ela colocou: parabéns, João Vitor, por você estar apoiando os profissionais da educação e não ter ficado com medo de levantar essa bandeira da educação. Um abraço, né? Cris. Falou que tira o chapéu para você, pela sua coragem. Chegando abraço. Muita gente aqui, né? Eu quero também ler só mais uma passada aqui. Ioná Figueira. A Ioná deve ser minha prima, porque eu também sou Figueira, nem tem parente lá no Cambota, Charlete. Ioná ou Johan? Aqui tá. Johan, desculpa. Johan Figueira. Johan. Bom, boa, João. O único que está fazendo a obrigação de um vereador. Boa noite, irmão. Obrigado, muito Johan, obrigado. Desculpa, eu falei Ioná, mas é Johan, né? E Sei. o Kleber Fonseca, que é da educação, colocou como parlamentar o que acha do descaso do governo com os servidores da educação em relação ao não pagamento à data base referente a 2025 e 2026. Em relação ao horário da sessão, aí ele já respondeu aqui, porque a população, porque chega com atraso para ele lá, tá?
feed de atraso, porque a população não foi consultada, já que a casa é do povo. Isso aí você já respondeu. Agora, com relação à database que ele está te perguntando, quer que repita ela ou não? Não. Eu acho assim, Mauri, os servidores estão ali na batalha, estão no campo de batalha no seu dia a dia ali. E existe a tal da inflação, que come o nosso dinheiro, cara. A gente vai no mercado e o nosso dinheiro vale cada vez menos. Eu falei outro dia em tribuna que o servidor também quer queimar a sua carne, tem a sua casa para reformar, tem o seu PVA, tem a escola do filho, e dentre outras coisas. Então, isso é o direito deles, né? E eu acho que o governo erra de estar inflando a máquina pública. Eu votei contra uma criação de cargo na semana passada e vou votar todas que vier, porque eu sou a favor do concurso público, porque ali vai entrar pessoas que realmente serão capacitadas para aquilo. E não vai ter aquele aparelhamento da máquina pública, né? Então, sim, eu sou a favor. Depois de eu defender a database de 2025, aconteceu aquela brigada toda, abriram com processo de cassação contra mim, fiquei mais de 5 meses. Só eu e a minha família, meus amigos, meus assessores, agradeço a todo mundo que ficou do meu lado, né? Só eu e a minha família sabe, quem gosta de mim, meus amigos, o que eu passei. Quantas vezes eu tive que ir ao Rio, quanta correria, quanta incerteza. E o vereador de primeiro mandato, eu acho que foi de mau tom, foi exacerbado, foi exagerado, né? É uma coisa que a gente resolveria ali. Se eu errei, eu peço desculpa. Eu acho que teria que ser sido resolvido ali entre a gente, né? Que ali a gente perdeu tempo, que eu poderia estar trabalhando mais para a população. Sim, a comissão processante. mas ficou limitado. Fiquei limitado a uma coisa pequena que... Sim, tudo bem. Eu já ia te perguntar isso, né? Porque eu tenho uma pergunta antes para depois citar uma pessoa para você aqui, que é o Roosevelt Couto, que o nome dele está no livro dos recordes, né? Ele faz um trabalho social muito bacana, ele é sensei de karatê, ele esteve aqui, é de Valença, poucos sabem da história dele, depois eu conto para você, e você podendo depois me pedir o contato dele e fazer uma visita a ele. Sim. Ele fez um trabalho social fora de Valença quando ele estava na carreira militar, lá no Roraima, Amazonas. Ele conseguiu diminuir praticamente em 100% uma cidade que era turística, que as pessoas tinham que ir lá pescar, mas na verdade a pesca era outra, era da prostituição. 97% que era o índice, ele zerou, né? Fora crianças que não estavam estudando, fora a evasão escolar, isso tudo ele tem documentado. Eu tive a oportunidade de trazer ele aqui. E depois, se você me autorizar, eu te passo o contato dele, Roosevelt, para você fazer um contato. Por favor, parabéns pelo trabalho aí, irmão. Roosevelt. De Valença. Tá? Então, eu ia te falar justamente sobre a sua cassação, porque eu estava trabalhando nesse dia como um profissional, colocando carro de som para o CEP, os profissionais da educação, né? Aí eu queria saber sobre a sua postura em caminhar junto com os profissionais da educação, chegando a estar discursando rapidamente lá na escadaria da PMV. Por que daquela atitude ali, João? Né? Porque você está na Câmara, eu vou dar uma de Faustão, tá? Vou sempre te interromper. Você estava na Câmara, né? E eu sei também que você, como vereador, você preza pela justiça, né? Eu queria saber como é que foi essa forma de você tomar esse posicionamento aí. Eu defendi database à época, né? Dizendo que eu era a base do governo, com toda a educação que eu tenho, mas pedindo sensibilidade ao prefeito. E aí houve a briga toda que eu acabei de falar aqui agora, se abriu o processo, e eu fiquei muito chateado com tudo aquilo. E eu senti e comecei a ver a dor deles realmente. Eu estive no lugar deles.
Entende? Claro. Hoje, o CEP, o Sindicerve, tá na posição que eu estive há 5 meses. Só que eles estão nessa luta aí há anos. Então eu senti a dor deles. Na época, a sessão iniciou e acabou, e eles estiveram lá, e tocou no meu coração que eu tinha que fazer a caminhada, porque eu entendo um pouco de política. Estou iniciando, estou caminhando, só que eu sei que é através do movimento, é através do engajamento que eu acabei de falar aqui agora, que a gente consegue as coisas. Então, se eu cobrei e estava acontecendo tudo isso, eu sabia que a minha estada ali naquela hora, tão importante para a categoria, ia trazer frutos, como trouxe. Começou a se abrir mesas de negociações, prometeram 6%, que antes nem não estava prometido nada. Teve somente uma única mesa de negociação que eu fiquei sabendo que foi chamada. Né? Teve a única mesa, aí foi prometido esse 6%, naquele imbróglio todo que se arrumou, porque a gente conseguiu dar aquele engajamento para a causa, que é tão importante, e faria de novo, se fosse preciso. Tá chegando a Osaira aqui, aí já respondeu a Osaira, você vai assistir depois se você quiser assistir. A Osaira perguntou, se a Câmara é a casa do povo, por que não é autorizada a presença do CEP na tribuna? Você parece responder, se quiser repetir ou... Sim, eu sou a favor que o livre debate vai fazer uma valência melhor. Então, eu acho que não só o CEP, como qualquer cidadão que quiser usar a tribuna, ele deve ter o direito de usar a tribuna. E eu voto sim, já adianto meu voto. Então tá respondido aí. Osário, obrigado pela sua participação. Cumprimentando um amigo de Barra do Piraí, Gustavo Kengen, do Avera Podcast, grande profissional. Chegando aí também Ivanilson Souza, lá de Parapeúna. Zé Maria Campos, que é um valenciano que está lá em Brasília. Estamos aqui, Zé Maria, com certeza você conhece o pai dele é o João Larry, grande mecânico aí no Cambota. Não tem jeito de ir no Cambota e não passar no João Larry lá, né? Filho da dona Débora Dias, está aqui, nós estamos com o João Larry e batendo um papo com ele, né? Aí eu quero saber o seguinte, você tomou esse posicionamento, né? E qual o consenso que a Câmara chegou, porque a Comissão de Ética queria a sua cassação e você foi limitado de muitas coisas. O que chegou ao consenso de você não ser cassado? Chegou no consenso final, as testemunhas disseram que não havia ali argumentos necessários para que houvesse uma cassação. Tá, né? Mas me explica uma coisa, como é que funciona a comissão de ética? Sim. Essas testemunhas são pegas aonde? Só para eu poder entender e o público também entender. Eles escolhem predominantemente quem estava na sessão. A maioria que estava na sessão ali. Entrou também assessor e enrolaram as testemunhas. Eles escolheram as testemunhas e elas mesmo disseram que e realmente não havia ali como que se tira um mandato no vereador, gente. Isso é uma coisa muito séria. Quem me conferiu esses votos foi a população que confiou em mim. Houve um excesso, eu fui provocado para isso, mesmo assim um erro não justifica o outro, peço desculpa a qualquer excesso que cometi, peço desculpa aos meus pares, só que é um tema muito grave e aí a gente abre precedente para qualquer coisinha tá se abrindo processo de cassação, e aí a gente vai apequenando o parlamento tem que ter poder de fala. O vereador não pode subir naquela tribuna com medo de falar alguma coisinha ali errada e chegar porque você é minoria e ser cassado. Não tem lógica. Então a população, a minoria, não está sendo representada. Tá, então, mas aí, dentro disso daí, eu não quero te encurralar não, tá? Sim. Eu só quero entender, Tá. que eu vou chegar nisso daí. Você, com mais os outros 11 vereadores, foram eleitos por uma nominata do chefe do executivo. Uhum. Concorda comigo? Sim. Né? Isso aí existe, né? Você responde se você quiser. Uhum. Existe uma pressão para que aqueles que estão, eu acredito que seja uma mesa que monte ali a comissão de ética,
sejam forçados a votar a comissão de ética para poder deixar você numa tipo assim, numa sinuca, numa situação difícil? Eu não entendi muito bem. É uma coisa que aconteceu ali e seguraram o processo até o final. Portanto, teve um episódio aí do Haroldo contra lá o Pedro Graça, não chegou nem a se abrir o processo. Justamente o que eu ia te perguntar agora, você me respondeu com uma pergunta. Entende? Eu acho que foi uma medida... Foi desmedido. Foi desmedido o que houve, sabe? Eu não quero aqui culpar ninguém. Sim, sim. E eu também não tô aqui na situação de te encurralar, não, tá? Eu só tô querendo saber porque deve ser perguntas que as pessoas querem saber. Aconteceu, eu acho que não deveria nem ter passado. A gente deveria ter resolvido entre a gente, mas passou, graças a Deus deu tudo certo. A gente arquivou o processo. Me fez amadurecer. Tudo que é problema e a gente consegue sair de cabeça erguida, a gente sai mais forte. Então me amadureceu, me fez enxergar muita coisa e com certeza eu saí melhor disso tudo aí. A Cris Cosati fez mais um comentário aqui, né? Eu e meu marido fomos testemunhas, não nos arrependemos algum de ir, porque foi uma total injustiça esse pedido de cassação. Tá até colocado aqui. Agradeço aos dois, foram muito incisivos no que eles falaram, que realmente não tinha, Mauri. Ali houve uma provocação e houve uma resposta, porque se você é interpelado, é provocado, você vai querer ir atrás. E a gente está iniciando na vida pública, né? Eu não tenho essa expertise toda ainda. Estou aprendo rápido. E para não cair em armadilhas também, né? E isso me fez mais forte, eu tenho certeza. Isso me fez mais forte, Deus sabe de tudo. Deixa eu te falar uma outra coisa, né? Agora vamos passar por uma situação que lá, quando a Câmara Municipal começou, os 12 candidatos, os 12 vereadores que tomaram posse, vieram da nominata parece que eu não sei se foram 91 pré-candidatos que estavam na nominata do chefe do Executivo, né? Eu quero entender, porque se você procurar no Google, né, quando se fala em lei delegada, né, a lei delegada, ela é dada esse poder ao chefe do executivo para poder deliberar os projetos todos em extrema necessidade. A extrema necessidade que foi levantada aí, inclusive foi falado aqui num podcast pelo Rômulo Milagres, né, pré-candidato a deputado federal, ele falou sobre os 201 milhões que não apareceu esse documento. Então, tipo assim, eu sei que é uma votação, né? Não quer dizer que os 12 votaram a favor da lei delegada. Só tem que, para a população, por exemplo, eu votei no vereador João Larry para vereador, tá? O João Larry está lá para defender meu interesse, que sou uma das pessoas que votou nele está na população. Nada para o meu bolso, mas, por exemplo, para o bairro, aquele negócio todo. Então, a lei delegada, ela te deixa você amarrado, né? Eu só queria entender como é que é feita essa votação, porque a gente procura em todos os lugares e a gente não vê a lei delegada. Ela está lá discriminada no Google, né? E como é que chegou a esse ponto de ser autorizado isso? Eu cheguei a votar, sim, a lei delegada, eu Maria de primeira viagem, logo no início do mandato, tudo muito novo para mim. Sabia da importância do que eu estava votando, só que eu me arrependo amargamente. Eu acho que desmoralizou a gente, como vereadores, desmoralizou a Câmara, apequenou a Câmara. E aí foi, acho que mais uma medida errada do Executivo, sabe? Uma medida infeliz, porque eles têm a maioria da Câmara esmagadora. Então, acho que não precisaria daquilo. Eu acho que se eles precisassem de alguma coisa, chegava no nosso poder, que é o poder legislativo, e a gente ia ver se era o correto ou não e votaria ou não. Sim. Não ninguém decidir por outro poder.
né? Haja vista que o Executivo já tinha a maioria na Câmara. Então era mais um motivo para não ter esse tipo de situação. Mas foi escolhido assim e a gente vai vendo o tom que eles vão dando e vamos tocando o barco. Então, tem mais uma pergunta aqui, né? Eu só te perguntei isso daí porque quando levantou a causa que a lei delegada foi solicitada aí, foi delegada ao Poder Executivo em virtude de uma dívida de 201 milhões. Só tem que, para isso, tem que ter uma documentação provando por que está esse dinheiro. 24 veio aprovado as contas do Fernandinho. Veio do Tribunal de Contas. Eu acho que eu votei sim, não lembro. Mas ainda passa pela votação da Câmara mas Municipal. aí se construiu uma dívida de 200 milhões em um ano de 25, aí de 25 ainda não passou na Câmara. Sim. Não, foi 23, passou, 24 que não passou ainda. Sim. Então se constrói em um ano 200 milhões, eu acho que foi um pouco atabalhoado, atropelado, sabe? E eu não sou especialista em finanças. Eu só estou conversando com você para poder entender. Eu meio que, no início ali, tem uma dívida de X e tem que fazer, tem que acontecer, e tem que abrir ali a calamidade. E aí a gente vai ver o que vai vir do Fernandinho agora, a gente vai ver como que vai vir, porque a gente também está de pés e mãos atadas. A gente não é especialista ali em finanças. E aí, se a conta do Fernandinho vier aprovada, cadê essa dívida que tinha, entendeu? Sim. Não tem justificativo. Vou te fazer mais uma pergunta também, para depois a gente aliviar, né? Você beber uma água e você falar sobre os seus projetos, sobre aquilo que você está vendo lá nas ruas do Cambota, né? E paralelamente a isso, eu quero falar agora que hoje a Câmara Municipal de Valença, né, a tribuna, ela tem sido usada para uma campanha prévia eleitoral. Então tem uma pergunta aqui do Kleber que fala assim: a tribuna está sendo usada para autopromoção, palanque político e idolatria, infelizmente. Isso é visível. O Kleber da Fonseca, ele é um profissional da educação, tá? Uma pessoa muito culta, né? Isso é visível para qualquer valenciano que acompanha esse cenário. Você, como vereador, o que acha dessas atitudes, já que a sensação que temos como contribuintes é que todos perderam a autonomia e o poder fiscalizatório? Kleber, o nome dele, tá? Sim. Só que eu estava botando outra coisa, só um pedaço da pergunta, não, desculpa. Ele botou que a tribuna, eu ia perguntar isso aqui, ele sim. vê que a tribuna está sendo usada... Então, Mauri, é muito complicado. Eu acho que não se deve nunca você atravessar ali a linha. Ali a gente não deve fazer palanque político. Ali é um local de bem comum ali da população, né? Igual um exemplo. Meu deputado federal, Luciano Vieira, destinou 500 mil reais para Valença. Lógico que eu vou usar Você até fazendo um vídeo, depois você fala para que destinação, como é que vai ser. Sim, foi para saúde. Foi para saúde. Graças a Deus. Os 500 mil? 500 mil reais. Isso porque a gente acabou de ter um relacionamento agora. E eu tenho certeza que o Luciano vai ajudar muito e muito mais Valença, né? Foi um contato que eu tive que fazer nessa tabalhoada toda que teve aí. E a gente teve que correr atrás. Encontramos o Luciano, um cara super gente boa, lá de São João de Meriti. A gente vai poder falar um pouco mais, com mais calma disso. E eu tive aquele momento ali para falar, justamente, né? Que é justo, ele está ajudando Valença, então eu tenho que agradecer. Só que termina ali. A partir dali, eu tenho que buscar indicações, requerimentos, projeto de lei, o bem comum da população, não o meu deputado X, o meu deputado Y. A gente tem que agradecer, mas também não ficar ali batendo toda hora. Eu costumo falar que agradecer uma coisa que o político fez é a mesma coisa que você agradeceu o caixa eletrônico que está tirando seu próprio dinheiro. Então, tem hora que fica maçante. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, assim, a população é inteligente. Sim, consegue notar, é notório. Eu acho que nada forçado é legal, entendeu? Então eu costumo ser bem criterioso, acho errado.
ali não é local para palanque político, né? De forma alguma. Eu quero saber agora de você, eu não tenho mais perguntas para poder fazer aqui, possa ser que apareça alguma aqui, né? Porque nós falamos na database, né? Sobre também o uso da tribuna por conta do CEP, que você se manifestou favorável, inclusive esse podcast fica gravado, fica viralizando nas redes sociais e depois de 30 dias ele vai para o YouTube, né? Mas você pode, a qualquer momento, editar aquilo que você falou para servir documentalmente para você, né? Eu queria deixar você à vontade aí para você... tipo assim, você começou, depois que teve, vamos dizer, uma pressão política sobre suas costas, vamos dizer assim, eu acredito que você conseguiu, através de contatos, começar a articular. E como é que foi a sua chegada? Há quanto tempo foi isso com esse seu deputado federal que te ajudou? Como é que foi essa apresentação? Então, foi mais ou menos no período desse processo aí, que eu tive que, além disso tudo, ver defesa, ver um monte de coisa. Tive que aprender muita coisa em cima da hora, junto com a vereança. A gente tem nossa vida pessoal também. E foi me apresentado por um vereador lá de Rio das Flores, o Luciano Vieira. Gostei muito desde a primeira vez que eu tive com ele. E aí a conversa foi avançando e, graças a Deus, a gente fechou essa parceria aí, né, para Valença. Eu tenho certeza que é um cara, hoje ele é o presidente estadual do PSDB, tem uma projeção gigantesca. Lançou ontem a irmã pré-candidata a senadora da República, Helena Vieira. E à época eu tive uma conversa muito adiantada com o Tutuca, um cara que super gente boa, me atendeu super bem, é um cara da região. Um cara que ficou aí 8 anos na Secretaria de Turismo. Sim. Fez muito trabalho aí, inclusive por Valença. Só que mediante a esse fechamento com o Luciano, pelo tamanho do Luciano, ele me pediu para ajudar um estadual dele. E aí, para a gente conseguir... Nada mais justo, né? Sabe? Nada mais justo. Eu preciso uma mão lava a outra. O cara te atendeu no seu pedido. Eu preciso de força. Eu preciso de gente que me ajude. E eu tenho certeza que ele vai poder ajudar muito Valença. É um cara muito grande. É o presidente estadual do PSDB. O PSDB não tinha nenhum deputado federal. Qual o nome dele, do pré-candidato? Luciano Vieira. Não, o candidato estadual. O estadual é Luiz Martins. Ah, tá. Luiz Martins. E o Luciano Vieira é o deputado federal. Ele já é deputado federal. O Luciano me pediu que me ajudasse. O Luiz Martins, que ajudaria muito ele. Falei, irmão, você me abraçou Valença, então eu vou fazer essa força. Conversei com o Tutuca. Tenho tudo a favor referente ao Tutuca. É um cara, gente boa, da região ali de Piraí. Só que, mediante esse cenário todo político, eu optei em ficar com o Luiz Martins, por conta aí do Luciano, que eu tenho certeza, o Luciano vai ajudar muito mais, os 500 mil vai ficar para trás. Eu tenho certeza que o Luciano vai ajudar muito e muito Valença. Assim como o Luiz Martins também. Sim. O Luiz Martins já foi deputado 3 vezes, hoje está sem mandato. O filho dele assumiu como suplente. E eu tenho certeza que, voltando, a gente vai ter essas duas forças gigantes aí do Estado apoiando Valença, porque não tem só o Mandorinha só não faz verão, né? Eu acho que um pouquinho de ajuda de cada um, a cidade vai se tocando e vai ficando melhor. Tem aqui aquele rapaz que eu te falei que eu vou te passar o contato dele, o Roosevelt, do Projeto Social. Ele Sim. colocou aqui para você. Desculpa. Vereador João Larry, eu, como presidente da Federação Interestilos de Karatê do Rio de Janeiro, de Valença, tá? FICARGE, quero usar a tribuna para propor a Valença a realização de um grande evento de karatê para a nossa cidade, nos moldes dos eventos que fizemos em Resende, Coatis, Barra Mansa, Xerém e outras cidades, promovendo sempre a inclusão social através do esporte. Como eu poderia fazer isso? Pode passar meu contato para ele, que a gente vai dar total atenção
E vamos entrar com requerimento para esse pedido. Viu, De uso da tribuna, com Vou certeza. passar o contato dele para você, né? Porque eu tive que fazer o contato com ele para poder chamá-lo para o podcast e ele está me autorizando, eu vou mandar para você ainda hoje, depois que terminar. Tem aqui José Renato Mercadante, ele está colocando, deve ser algum tipo de favor que devam para não prejudicar os empresários de transportes, principalmente junto à Viação Glória e Viação Barra do Piraí. Ele deve ter colocado alguma coisa antes aqui que ele não pegou. Ah, não, porque ele colocou aqui antes. Porque não há atitude de intervenção ou mesmo cassação da concessão pública das empresas de transportes públicos em Valença. Por que não há? O DEPAC, botou o DEPAC, nunca se pronunciou quanto à questão de transportes ou intermediou reunião conjunta junto ao presidente do DERTO e do secretário estadual de transporte, já que ele é o representante junto ao governo estadual. Ele está querendo saber sobre essa situação, se você pode falar alguma coisa sobre isso. Se fala de uma dívida passada com a empresa. Sempre é a mesma história. Das gestões anteriores do passado. Esses grupos que entram no poder aí, falam que vão tomar atitude e nunca tomam. Hoje, e engraçado que a empresa também não para. É tão ruim que não para. Sim. Certo? Então, assim, hoje, após a pandemia, houve uma diminuição grotesca de horários de ônibus. E a população que mais precisa, né, Amaury? É a classe trabalhadora ali, que depende do seu pão do dia a dia ali. Não tem o transporte, depende do transporte público. Ou tem que ir com o ônibus lotado, ou tem que ficar fazendo hora na rua ali. Ter que gastar na rua ali um lanche, um almoço, porque não tem ônibus, o ônibus quebrou, está sucateado. Então eu acho que tem que haver, sim, uma contrapartida do executivo real, e o quanto antes, de que se aumente o horário, que se bote mais ônibus em melhores condições, para atender melhor a nossa população. Eu acho que essa Viação Glória, eu acho que já mudou de nome várias vezes, né? Inclusive. E eu confesso que dessa vez eu acreditei que haveria uma mudança, cara, referente a essa empresa. Ou de melhora ou de troca. Mas pelo andar da carruagem, eu acho que não vai haver mudança nenhuma, não. Agora, com relação ao seu trabalho atual hoje, ô João Larry, nós estamos quase que acabando aqui a nossa live, né? Se depois alguma coisa que você queira incluir, que eu não tenho mais nada de pauta, eu estou seguindo aqui as perguntas, as coisas que chegam para mim. Eu vi que nesse último vídeo que você fez, um dos últimos que apareceu para mim, você lá no Cambota pedindo ao prefeito, eu senti que você estava mais convicto daquilo que você quer. Você não estava, é o meu modo de ver, tá? Minha palavra, meu ponto de vista. Você não estava tão enfraquecido como estava meses atrás. Eu não sei se é impressão minha, eu queria saber por que isso daí, tudo que aconteceu com você te fortaleceu. Eu tive que esperar esse tempo todo, Amaury, porque eu estava me defendendo, eu estava definindo. Aquilo virou minha vida de cabeça para baixo, política e pessoal. Então, acaba batendo a gente, né? A gente acaba ficando abatido. E ali foi uma gota d'água, cara, porque a gente sente que há alguma coisa a mais por não terem voltado ali. E aí mexeu com os nossos, mexeu com a gente, né? Ali tinha mais de 6 meses parado, né? E tentei contatos, fiz documento oficial e nada de resolver. E aí eu tive certeza que, poxa, tem alguma coisa errada. E aí, como eu falei do CEP, eu falei, eu vou fazer um movimento popular agora. Porque o meu bairro, nem no canto nenhum, merece ser abandonado e esquecido. Inclusive, eu aproveito o gancho para onde tiver ruim a sua rua,
O que tiver de errado, que você achar que tiver de errado, chama a gente no Messenger, geralmente é mais no Instagram, chama a gente que a gente vai dar atenção, vai lá fazer o nosso trabalho, que é fiscalizar, cobrar, fazer a população entender. E assim, eu tive lá, fiz um vídeo, abri o coração, e acho que o senhor não sabe, os maquinários chegaram lá. Ah, que graças a Deus, pô. Que bom. Graças a Deus. Que bom. É o que a gente falou, que agradecer política é a mesma coisa de agradecer o caixa eletrônico. Mas a gente é educado. Claro. A gente é educado. E quero agradecer ao prefeito que teve essa sensibilidade. Não foi para briga. A população não pode ficar no meio de um não tiroteio. Não pode. O Cambota inteiro votou no Saulo. Não pode ficar no tiroteio. Ela tem que ser absorvida pelos aquilo que você pode fazer como um vereador representante, não só de lá, mas como de Valença, né? Teve até aquela situação que eu te levei daquela senhora lá, que eu não sei o que foi levado para frente lá daquela senhora. Vamos falar dela também. Cheio dos animais lá, que ela tem um amor por aquilo. E você prontamente me atendeu, né? Porque eu estava lá com o doutor Sandro. Eu sou funcionário de vocês, não tem que me agradecer. Não, eu só estou te falando porque prontamente aonde eu estava lá, assim como o Vinicinho também do drone, foi lá fazer, sim. Ela sofre por aqueles animais. Sim. E ela cuida Sim. dentro daquilo que ela pode fazer. Mas Sim. pode continuar seu assunto com relação ao Cambota. Que as máquinas chegaram. As máquinas chegaram, fizemos um documento também pedindo que tinha meses, um trecho grande de escuridão ali que vai do Vitinho pro Cambota. Fizemos semana passada, na terça-feira, passei ontem à noite ali, arrumaram. Uma poda de uma árvore que estava perigosa ali na Cidade de Deus. Fizemos o documento, pedimos, arrumaram. Então, que continue assim, né? E não é que porque eu tô cobrando o bem comum que eu sou contra ninguém. Eu tô fazendo é o meu papel. Eu não tenho nada contra ninguém, contra o CPF de ninguém, contra o pessoal de ninguém. Só que eu tenho que fazer aqui o meu trabalho. Referente à senhora lá do cachorro, acabei esquecendo o nome dela, é muita coisa na cabeça. Sim. A situação São dela lá, Mauri. Animais, né? Coelhos, galinha. Aí vai chegar Gatinho, a secretaria, gatos. vai falar que podia dar um aluguel de R$500 para ela, né? Ela já não tem condição nenhuma. Então, só para vocês entenderem um pouco, a gente o Amaury foi fazer uma visita lá, uma senhora. Na verdade, quem me chamou foi o doutor Sandro, que ajuda muitos animais lá na medida do possível. Tem muito. Doutor Sandro Quantos Alexandre animais da Alquimia. mesmo? Pô, tem muitos animais. Tem muito Sabe animal. por quê? Mas ela não tem. Porque ela quer que as pessoas deixam no lá, portão da casa dela, amarram no portão da casa dela, ela pega, recolhe e trata. Dentro daquilo que ela pode fazer. Mas para ela viver daquele jeito, João Larrey, é desumano. É desumano. Aí a gente teve lá em visita. O que acontece? O terreno atrás dela é o terreno do quartel. Fatinha, botou o nome aqui, ó. Fatinha. Aí a água tirou a fundação da casa dela e a casa dela tá toda rachada. Resumo, ela tá sem casa, fez um barraquinho. Uma água de chuva que veio do terreno do terreno do quartel. Aí o quartel hoje já cortou essa água. Então, quer dizer, hoje ela tá morando num barraquinho de madeira e telha de amianto toda quebrada. Nem a telha. Não suporta mais uma chuva. Não, tá toda quebrada. Tá toda quebrada a telha. Toda furada. Então, assim, não ajudaram ela com a telha, não ajudaram ela com a ração. Pô, a prefeitura poderia estar indo ali, tirar a casa dela lá em cima, que tá perigoso de cair em cima dela ali, em cima dos animais. E a gente vai ter que ver como trabalhar com isso aí, pra gente pedir apoio de todo mundo. Do executivo, dos nossos colegas nobres vereadores, da população valenciana. E não é nenhuma questão de política, né, João? Não. É uma questão social. Questão social. Porque ela sofre tá sofrendo. por aqueles animais. Eu vi lá com o doutor Sandro. Ela não tem guarda-roupa, a roupa está toda amontoada. Ela está sem condições de sobrevivência, né? Então, a gente tem que fazer um vídeo lá para pedir ajuda à população. É muito complicado fazer esse tipo de coisa, eu como político, que a pessoa vai achar que você está querendo tirar proveito da situação. Só que enquanto o bem não se manifestar, o mal vai prevalecer. Verdade.
deixa falar, vamos fazer o que tem que ser feito. Eu não ligo não, entendeu? Então a gente tem que tomar uma atitude e fazer um movimento popular, político mesmo. Sim. Porque aí, para conscientizar a população do que está acontecendo. Pedir a prefeitura para ir lá retirar a casa dela lá, que é um primeiro passo, né? E tentar ali, com a ajuda de um de outro, a gente ir fazendo mão de obra comunitária, né? Acabaram não atendendo ela da forma que ela precisava. Sim. Né? Ela se reclamou com a assustou gente. com a maneira que queriam ajudar. É. Queriam privar ela dos animais dela. Sim. Para vocês terem uma ideia, até cavalo abandonaram no portão da casa dela amarrado. E ela está cuidando do cavalo dentro da medida do possível. E tem a ajuda aí do Dr. Sandro Alexandre, né, que é médico veterinário, perito. Parabéns ao Sandro também. Nossa, dono que trabalho o Sandro faz ali. Junto a gente com a doutora vê que Shirley com o maior Damian, carinho. a esposa A dele. Shirley, parabéns, Shirley. Entendendo? Gasta ali com medicamento, Sim, com ração, sim. com consulta. Como que você tira os animais de... Igual seus cachorros ali. Sim, não tem como te tirar. A gente entende que a situação é grave, só que vai botar onde esses animais? Não tem como. Ali é um filho. Ali é um filho para a pessoa. Então a gente... pedir às pessoas também... Ao invés de criticar, a gente tem que pedir ajuda. Pedir às pessoas também que parem de abandonar os animais na porta da casa dela, deixar amarrado. Porque virou um ciclo vicioso. Pode deixar no portão ali que a Fatinha cuida. Sim. E não é assim, gente. Sim. Eu estive lá pessoalmente, o João Larry esteve lá, o doutor Sandro Alexandre, doutor Achille, o Vinicinho que eu busquei para fazer a filmagem lá também não cobrou nada, né? Tá documentado isso daí. Nós estamos entrando nesse assunto político, social, porque tem tudo a ver, né? Tudo a ver, sim. E você tocou numa coisa certa, né? Uhum. Na primeira vista, a sua entrada para fazer alguma coisa ali e tentar ajudar, ia deixar transparecer que você hoje, por estar, né, correndo com as suas próprias pernas para poder fazer a sua parte política, que você foi eleito pelo povo, estaria se caindo ali em cima para poder falar que está fazendo e acontecendo. Eu entendo sua situação. Sim. A política é muito complexa, né, Mauri? É muito complicada. Tem a Miriese da Silva, está colocando aqui, vamos ver qual é o assunto. A minha rua aqui era um beco na Travessa Maria César da Silva. Essa rua de pedras aqui está horrível, com pessoas que andam de muleta, pessoas com deficiência. Tem ido que subir, descer, o beco virou Estamos precisando de um asfaltamento aqui no beco. Por favor, pelos idosos, pelo deficiente. Então, esse pedido aí, né, ele não pode chegar para uma execução para você. Não, a gente faz a solicitação e o apelo popular, né? Então, mas aí o apelo ao prefeito. Tem que saber o nome da rua direitinho. Isso, deixa o nome da rua que a gente vai fazer o documento. E aí depois ele vai olhar fazer no a solicitação. podcast e vai ver, né? Porque tem muita informação e a informação necessária não tem aí, né? Mas quem está chegando aqui cumprimentando, o Danilo Garcia Serafim, que você falou o nome dele aí. Sim, um abraço aí, Danilo. O TLS teve ontem. Te admiro, irmão. Você, Felipe. De Andrade. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando em política, e deixar esse momento final, que eu não sei mais o que você tem que falar, só para fazer um convite aqui, porque eu recebi isso hoje, antes de começar meu podcast, e eu tenho isso hoje para divulgar, e a partir dessa semana aqui até o dia. No dia 9, terça-feira, 9 de junho, aqui às 18h30, no meu estúdio, né? Eu quis fazer isso aí... não quis, né? Eu não tive oportunidade e não fui convidado. Veio aí a Valença pré-candidato a governador Eduardo Paes, mas eu recebi um convite, né? Vou receber aqui no dia 9 de junho, terça-feira da semana que vem, o pré-candidato a governador Antony Garotinho. Ele está vindo a Valença, tá? E às 19h30 fará uma reunião em Valença, que eu ainda não sei o lugar. Eu sei porque contactaram comigo. Mauri, você tem disponibilidade no estúdio dia 9 às 18h30? Deve estar chegando às 18h15, já pegaram o meu endereço. E eu fico feliz, né, por ter sido indicado, até por causa da minha dinâmica que eu sou, de eu fazer as coisas.
por aquilo que Deus tem proporcionado na minha vida, em saber conduzir as coisas e levar a palavra verdadeira às pessoas. Então fica aqui, tá? Desculpa eu te interromper, que eu tinha esse momento para poder falar. Dia 9 de junho, terça-feira, às 18h30, Antony Garotinho, pré-candidato a governador, acho que pelo Partido Republicanos, estará aqui num podcast com a gente. Esse podcast será transmitido aqui pelo estúdio, tá? Mas será feito pelo canal do pré-candidato a deputado federal Rômulo Milagres, tá? Eu só recebi isso daí, foi confirmado lá pelos assessores do Antony Garotinho, está no meu celular. Eu confirmei com o Rômulo, para mim poderia ser uma brincadeira de mau gosto, mas não é. Está confirmado. Então, eu quero deixar esse final aí para você. Aproveitar para mandar um abraço ao Rômulo, Gabriel aí, que estão fazendo um ótimo trabalho também. Eu quero deixar esse espaço aí para você, porque às vezes você tem alguma coisa a mais de política que eu não envolvi com relação à Câmara de Vereadores, né? E para você ficar à vontade aí para a gente e deixar esse canal sempre aberto para você. Sim. Aí, ô João, que você precisar para poder participar. Eu acho que no mais a gente falou coisas pertinentes. Pretendo voltar agora com mais frequência, que agora que eu tô livre, né? E quero te agradecer aqui pelo convite, pela confiança. Agradeço a Deus, eu sou aqui só estou te abrindo esse caminho. Parabenizar pelo seu trabalho, pela sua lealdade aí, com o certo. Muita gente especulou se a gente estava junto ou não, várias vezes. E a gente está junto quando for a coisa certa, né? Para os dois lados. Sim. E eu acredito muito na política. A política, como eu disse, é um instrumento de transformação. E com ela, pensando a coisa certa, a gente vai conseguir êxitos reais, medidas reais para a população, assim como um exemplo do bairro do Cambota. O Cambota antes não tinha representante, né? Hoje eu sou representante ali da região. Poxa, houve um atraso ali do asfalto, mais de 6 meses, quase 7 meses do asfalto parado. Viemos pedimos uma sensibilidade do prefeito. Hoje está os maquinários lá fazendo. Então, o representante, ele é feito para isso, para dar voz a vocês. A Rua do Cambota. O nome da rua é Travessa Maria César da Silva, no Cambota. Vamos fazer o documento, vamos pedir. Miriese da Miriese, conheço a Miriese. Sim. Um abraço aí, Miriese. Vamos pedir, tá? Pode ter certeza. Então, eu acredito muito. Eu sei que isso tudo... Eu escutei uma revelação que eu entraria num lugar, todos ficariam contra mim. Não tô desmerecendo meus pares. Mas que isso seria necessário para que algo maior pudesse acontecer. E eu acredito muito em Deus. E eu tenho certeza que nada é por acaso. Meu lombo está calejado. Sou de família humilde ali do bairro do Cambota. Com 13 anos ali eu estava entregando gás e água. Comecei de bicicletinha de carga. Depois consegui comprar uma motinha. Nunca teve vida fácil, né, João? Nunca tive nem busquei vida fácil. Com 17 anos comprei minha primeira van com meu próprio dinheiro, do depósito que eu tive com 13, 17 anos de idade, trabalhando de domingo a domingo. Comprei a minha primeira van com a metade do dinheiro. Dirigia, fui monitor. No final, com 24 anos, cheguei a ter 2 vans, tinha linha para Volta Redonda, linha para faculdade. E aí, na época, aconteceu uma fatalidade que eu vendi uma moto, o cara morreu na minha moto, deu um problema, me desestabilizou na época. E aí voltei para trabalhar com meus pais e estamos no dia a dia, cada dia melhorando. A empresa hoje está cada dia melhor, na graça de Deus. Então, não estou acostumado com nada fácil. Pode bater, que eu tenho certeza que eu sempre vou sair melhor e Deus sempre vai me honrar. Então, tem aqui uns comentários aqui que está chegando no final, né? O do Mercadante, que eu acredito que você não deva conhecer ele, José Renato Mercadante. Ele colocou assim: vereador João Vitor Larria, você é um dos poucos que se salvam na Câmara Municipal. Eu acredito, Zé, eu tenho certeza que isso aí, a sua opinião foi dessa, em virtude daquilo que você respondeu para ele com relação ao ônibus,
né? Você não se omitiu, porque aquilo, você falou assim, Maurício, eu não posso responder aquilo que estava no seu alcance e que nós posicionamos em perguntas e questionamentos aqui, você levou à frente. Sim, né? sim. Está chegando também um outro comentário aqui, ó. Mais quem, rapidinho para poder não... Tranquilo. Muitos comentários. Rocha Lucas, melhor e mais atuante vereador de Valença. Eu só quero fazer uma pergunta também sobre o melhor. Eu não quero criar uma intriga. Eu vi há tempos atrás, no Facebook, um vereador colocando um documento lá que ele foi eleito, consagrado, o melhor vereador da Câmara de Vereadores. Eu te faço uma pergunta. Se eu sou eleito com você numa campanha, né? Se eu estou num partido, você está no outro. Mas você está de um lado e eu estou do outro. Se nós estamos na Câmara, por que eu tenho que ser melhor do que você? Eu acho que não. Eu acho que todos que estão ali estão legitimados pelo povo. Quem teve a menor quantidade de votos ou maior, seja o presidente, o vice-presidente, se estiver na mesa ou não tem melhor ou pior. Tem aquele que cada um vai se identificar, o seu eleitor se identifica com você. Então eu não sou melhor que você. O eleitor dele se identificou com ele, o meu comigo. Eu vejo por um outro lado. Eu acho que você colocar uma propaganda dessa em rede social é você desmerecer os seus pares. Eu acho dessa fico chateado com essa atitude. Eu vi aquilo porque, tipo assim, a gente sabe como é que roda essas empresas aí. Pagou, fez. Eu sei como é que é isso, né? Agora, guarde para você, coloca um certificado na parede da tua casa, Sim. Mostre para o seu neto, para o pato, para o papagaio, para a galinha, mas colocar isso numa rede social, eu sou o melhor da Câmara, não existe o melhor. Se autopromover não é legal, né? Sim, sim. Acho que não cabe. Então, olha só, João Larry, mais alguma coisa que a gente possa conversar? Que você queira Cara, fica à vontade, por mim tá tranquilo. Nós estamos aqui com 1h16 minutos, até 8h30 para conversar. Tá? Cara, é isso. Colocar mais uma exposição de alguma coisa. É dizer que eu estou à disposição do município de Valença, que eu estou buscando fazer o que é correto, o que é certo, e hoje tem nossos pré-candidatos aí que é de fora e que tenho certeza que já um deles já ajudou e o outro vai ajudar também assim que tiver oportunidade. Não é porque é de fora, porque que é menor, que é pior. Sim. Sabe? Eu estou aqui trabalhando por Valença e a gente pede, a gente necessita, a gente fica grato com esses carinhos aí do pessoal tá reconhecendo o nosso trabalho, e a gente precisa dessa força, realmente, porque é isso que dá o combustível, dá o gás e mostra que a gente está no caminho certo, né? A gente, o ser humano, quando a gente sabe ouvir, a gente é melhor, então eu tô aqui para ouvir, para ser humilde. Se eu tiver errado, eu vou baixar a cabeça e volto a falar, podem contar comigo no tocante ao direito comum da população. Só uma pergunta, as pessoas para terem seu contato, existe um Instagram que você tem um telefone que você deixa público para as pessoas ou não? Como é que é isso? Eu peço para entrar pelo Instagram. Pelo Instagram? Pela mensagem. Aí pra gente aí, o Jean Rafael, o Instagram dele num comentário aí. João Victor Larry. Vereador João Victor Larry. Vereador João Vitor. Os assessores dele, que é o Jean e o Rafael, tá nos bastidores ali. Um abraço aí, o Rafael e o Jean. Só para colocar no Instagram, para as pessoas tirarem, conversarem, né? Porque a gente já deu para notar que o João Larry, né, é um cidadão valenciano e pé no chão, né? Pela história que ele contou aqui, pela maneira que ele se precedeu. Eu não combinei pergunta nenhuma com ele. Porque quando ele chegou aqui, eu ainda brinquei com ele, eu falei assim, vou poder te colocar numa mesa de sinuca, que não foi assim. Nós só conversamos, né? Foi bem agradável. Então tá colocando aí, colocou no Instagram? Já tá então aí no Instagram, num comentário aí, o Instagram do João Larry, tá? Então, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a você, né? Mas quero agradecer a Deus primeiro, você que está em casa. E só mais uma vez pedindo permissão a você, ô João Larry, reforçar, porque eu recebi isso aí, esse comunicado era 6h30 da tarde,
né, quando eu estava abrindo o portão para você lá embaixo. Terça-feira da semana que vem, no estúdio da Holiday, via canal Rômulo Milagres pelo Facebook, Antony Garotinho, pré-candidato a governador, estará com a presença do Rômulo aqui. A transmissão é pelo meu estúdio, mas pelo canal do Rômulo, tá? Estará falando com a população de Valença. E é aqui que ele também depois vai ser às 18h30. E ele vai divulgar depois aqui onde ele vai estar fazendo a reunião, porque eu acredito aí que nesses corredores políticos aí já estão vendo lugar e tudo, e o meu negócio aqui é o podcast, tá? Fiquem com Deus, até semana que vem.